Olá, estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, aqui pela Rede Sul de Televisão, com o apoio da Sistec Contabilidade Digital, sempre na parceria com ela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério, olá a todos, tudo bem, sim? No programa de hoje, nós vamos conversar com a Lisiane Matos, diretora da Move, consultoria empresarial que trabalha com desenvolvimento de negócios. Também vamos conversar com a engenheira Jéssica Moraes, que é diretora do SENGE, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, e diretora da BM Soluções em Engenharia. Também vamos contar com as dicas de gestão empresarial da administradora Vera Brock e das dicas jurídicas do advogado Dr. Giovanni Alves. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando a partir de agora. Estamos iniciando mais um movimento empresarial e hoje a nossa convidada, a Lisiane Matos, está aqui diretamente de Torres, aqui no Rio Grande do Sul, litoral norte, e estará conversando conosco sobre as suas atividades profissionais que colaboram para a transformação das pessoas. Lisi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Rogério. Lisiane, muito obrigado por conversar com a gente. E é um excelente momento para se estar no litoral. Que dizer mais ainda de morar no litoral, né? Mas para as pessoas conhecerem um pouco mais a teu respeito, da tua trajetória, vou pedir para tu contar de uma forma breve um pouco da tua atividade profissional e como é que tu chegaste a ser diretora da Move. Pois bem, eu sou uma mulher sonhadora, né? E cresci no interior aqui do Rio Grande do Sul, me formei em Direito no ano de 2012, e há algum tempo o direito, só a advocacia, passou a não fazer mais tanto sentido para mim. Então, eu fui em busca de me aperfeiçoar em outras áreas. E foi então que surgiu as mentorias, que hoje eu dou, as consultorias, programas de aceleração, e nasceu a Move. A Move, que é uma empresa de gestão e desenvolvimento empresarial, ela surgiu através de uma ideia que eu tive no ano passado, em meados de maio, e desde então é a menina dos meus olhos. Foi um projeto, assim, trabalhado com muito carinho, com muita dedicação, e hoje a gente já atende algumas empresas, e a gente consegue ver a transformação que isso faz, não só no desenvolvimento, na questão econômica, da produtividade, mas no bem-estar das pessoas que trabalham nessas empresas às quais a gente atende. Porque o nosso foco é levar das empresas a questão do bem-estar, da autorrealização, porque nós entendemos, né, que o que a empresa tem de mais importante são as pessoas. Então, se tem que cuidar bem delas, né? Perfeito, Lisiane. Parabéns pelo seu trabalho de desenvolvimento, colaborando aí com as empresas para essa transformação que é tão importante hoje, voltada para o cuidado das pessoas, né? Que é o coração da empresa, né? Mas aí eu vou te perguntar, você disse que iniciou o seu negócio fazendo essas atividades, você que é também profissional da área do direito, mas está atuando agora justamente com essas empresas. Normalmente, quando as empresas te procuram
quais os tipos de problemas que elas começam a reclamar para ti, ou trazer, e quais são, fazer 2 perguntas aqui em uma só, e quais são, assim, as sugestões iniciais que você passa para essas empresas que você poderia trazer aqui para a gente de uma forma rápida no programa. A gente sabe que tudo isso é um processo muito extenso, né, que não é tão fácil assim, mas trazer algumas dicas referentes a essas possíveis sugestões, né, que contribuem para a melhoria dessas organizações. Claro. Hoje, o grande problema das empresas, na realidade, as pessoas, elas se sobrecarregam. Geralmente, os líderes, eles não sabem, não conseguem demandar. Os gestores têm dificuldade de demandar. Então, se torna uma sobrecarga enorme em algumas pessoas, e isso gera também conflitos com os demais. Por quê? Porque no momento que a pessoa está carregando muito peso sozinha, ela acaba descontando em todo mundo, né? Então, muito do que a gente tem acompanhado aqui no litoral é essa dificuldade dos líderes, dos gestores, dos próprios proprietários, porque aqui nós temos muitas empresas familiares. Então, ocorre muito essa questão de não se conseguir demandar. Alguém assume as atividades da empresa, boa parte das atividades da empresa, de forma solitária, o que sobrecarrega, gera, com certeza, problema psicológico, cansaço, exaustão, e isso acaba afetando toda a empresa, né? No sentido de que todos são abalados no momento que um gestor não está conseguindo gerir como deveria as questões da empresa, todos os demais padecem, né, com essa situação. Então, a gente encontra muito essas questões de exaustão extrema, e algo que a MOVE busca é levar significado para o trabalho das pessoas. Porque muitas vezes, aqui a gente tem muita, principalmente aqui em Torres, nós temos muitas construtoras. Então, um pedreiro, um servente de obra, ele não está simplesmente ali como um pedreiro, como um servente de obra. Ele está ali construindo um sonho, né? Ele é responsável pelo sonho de muitas pessoas que vão usufruir daqueles apartamentos, que vão usufruir daquela estrutura. Então, levar essa questão do significado do trabalho para trazer para essas pessoas que muitas vezes não conseguem ver a grandeza do trabalho que exercem, né? Então, a gente procura também levar isso, fazer com que as pessoas enxerguem o seu potencial também, porque por nada estão numa área, mas têm possibilidade de produzir muito mais em outra. Então, a MOVE sempre tem esse cuidado. E o que nos move, na realidade, é isso, sabe? Não é só humanizar as empresas, mas é criar empresas com alma, empresas que olhem para os seus colaboradores, que olhem para as pessoas como o que há de mais importante ali dentro, né? O que vai gerar toda a produção, todo o rendimento. E então, aqui a gente vê muitas empresas familiares que tem também as questões de conflitos, então a gente trabalha também com a questão da mediação de conflitos, né? A gente utiliza a psicologia organizacional, a psicologia positiva, a prática de terapias integrativas. Então, a gente oferece algo bem completo para cuidar mesmo das pessoas dessas empresas. Perfeito. Rogério? Lisiane, uma das coisas que a gente vê nas empresas familiares, muitas vezes, é justamente a falta de profissionalização. Ou seja, as pessoas vão fazendo as coisas e lidando com o seu negócio como se estivesse lidando com a sua família, com a sua casa, muitas vezes misturando tudo, misturando os papéis de pai, de mãe, de esposo, com o papel de gestor. E muitas vezes misturando as contas da empresa com as contas das pessoas.
Isso imagino que é algo que tu também verificas nas empresas que a tua empresa atende, não é verdade? Sim, sim. Quando nós entramos numa empresa, nós fizemos primeiro, a gente sempre faz primeiro um levantamento. Por quê? Porque o nosso trabalho é individualizado, ele é único para aquela empresa. Porque cada empresa tem uma necessidade, tem necessidades diferentes, né? Mas se tem muito isso, sim, onde, por exemplo, o filho assume a loja, mas o pai que cedeu o lugar, em tese, para que o filho ocupasse uma direção, não entrega o cargo, de fato, para o filho, então fica aquele conflito, não se sabe quem, de fato, é o diretor, quem é o líder, né, porque fica dois líderes. Então, a gente tem muitos conflitos nesse sentido, das pessoas não saberem qual o seu lugar dentro da empresa. E é importantíssimo as pessoas entenderem qual é o lugar que elas ocupam, mesmo que seja uma empresa familiar, cada um tem o seu lugar. Então, é muito importante, até por uma questão de hierarquia, de valores, de respeito. E nas empresas familiares, a gente tem muito essa confusão de, sim, se mistura a questão familiar com a questão empresarial. Então, é importantíssimo olhar para o lugar de cada um dentro da empresa e o lugar de cada um também dentro da família, para que eles consigam entender que são lugares diferentes, que são ocupados também pela mesma pessoa, mas de maneiras diferentes. Então, a gente também tem esse cuidado de mostrar para eles, porque muitas vezes parece que é tão nítido, mas as pessoas não conseguem separar o que é uma coisa e o que é outra. E isso acaba gerando muito conflito, e não só conflito, a questão da empresa não se desenvolver, porque no momento que não se sabe qual é o meu lugar, se eu estou numa empresa, não sei qual é o meu lugar, qualquer lugar serve, então eu faço qualquer coisa, acabo não fazendo nada direito, porque então eu não estou satisfeita com aquilo que eu estou fazendo. Então, tem muito, sim, isso, e é muito importante que, principalmente as pequenas empresas que querem se desenvolver, comecem já estruturando isso, né, desde o momento da criação. E nós também trabalhamos com a estruturação das empresas desde o início, porque a gente quer criar empresas com alma. Então, a gente quer junto com aquela pessoa que está idealizando aquela empresa, também começar desde lá do início e ir acompanhando. Para lá no início a gente já criar os valores, a identidade dessa empresa, para que tudo corra bem, para que a pessoa não se perca no meio do caminho. É extremamente fundamental tudo isso que você está trazendo para a gente, Lisiane, principalmente essa questão da construção ali do início, que muitas vezes as empresas são criadas justamente por desenvolvimento ou de um produto ou de um serviço, ao qual os proprietários sabem fazer muito bem o produto ou o serviço, mas não entendem muito da questão de gestão de pessoas, de desenvolvimento de liderança, e acabam, muitas vezes, entrando para o índice das empresas que fecham entre 2 anos, 5 anos, não perpetuando e também não crescendo. E aí o início é fundamental para que essa empresa seja desenvolvida de forma sólida, para que ela possa aí, com certeza, gerar frutos e se perpetuar. Mas nosso tempo está chegando ao fim. É muito bom te ouvir. Espero tê-la aqui outras vezes para a gente continuar conversando, porque tem várias coisas que eu anotei aqui que eu queria saber, mas a gente não vai conseguir. Eu queria saber sobre esse programa de aceleração, mas vai ficar para uma próxima entrevista que a gente fizer contigo. E eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para os nossos telespectadores. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. E a mensagem que eu quero deixar hoje aqui é que as pessoas, independente do local que estejam, do lugar que estejam nesse momento, com seus negócios, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, não desista.
Não desista de olhar para você, não desista de olhar para o seu negócio, para a sua empresa com amor, com carinho, com honra, honrando o que te traz o teu sustento, honrando o trabalho que não serve a uma única pessoa, mas tem que servir a muitos, tem que servir a algo maior. Então, a minha mensagem hoje é essa. Olhe para o teu negócio com amor, com carinho, com honra, com respeito, assim como tu olhe para ti também com esse mesmo respeito, amor e honra, que tudo dá certo. Muita gratidão, Lisiane, por estar aqui conosco, por ter aceito o convite de trazer várias informações dessa importância do bem-estar, esse outro lado mais humano e necessário dos negócios. Vou convidar agora o Rogério para fazer a finalização do nosso bloco. E nós estamos falando de negócios, estamos falando de gestão, então vamos conhecer um pouco mais sobre dicas de gestão empresarial. E dicas de gestão empresarial, você sabe, é com a administradora Vera Brock. Vera Brock, é contigo. Olá, eu sou a Vera Brock e nas dicas de gestão empresarial de hoje vou iniciar falando sobre a metodologia DSOP. Nesta metodologia, nós encontramos 4 pilares. Diagnosticar, em primeiro lugar, fazer o diagnóstico. Você deve conhecer como está o ponto A para o ponto B. Sonhar. Sonho é algo que devemos ter sempre. Tenha seus recursos, invista, compre, mas organize-se. Sonhos são como realizar na educação financeira. Orçar, saiba sempre investigar, analisar preços e ofertas. Só compre se for realmente necessário. Poupar, a mola mestra do sonho, a metodologia DSOP é do meu amigo Reinaldo Domingos, que é uma pessoa exponencial. No seu livro A Terapia Financeira, realize os seus sonhos com a educação financeira. Sempre lembrando que o nosso objetivo maior é incentivar o telespectador a ler os livros que indicamos. Nestes poucos minutos, abordamos temas instigantes e reveladores de muitas dificuldades enfrentadas não só pelas pessoas, mas por grandes líderes empresariais nas áreas de educação financeira e de investimentos. Cuidar dos gastos e aplicar o seu dinheiro. As pessoas me perguntam como fazer o caixa, como controlar as despesas e receitas, como ganhar dinheiro sem correr o risco de perdê-lo, como e quando investir. E uma outra crucial pergunta é: como reduzir os gastos e como substituir ou reduzi-los? Se é possível cortar esses gastos, substituir, reduzir ou cortar. O SRC, lembre-se, uma dica da Aline Soper é sempre reduzir os seus custos. Pare de comprar o supérfluo deles, de ir muitas vezes ao restaurante no único mês. Reduza o número de vezes. Quantas vezes você vai ao teatro no mês? Busque reduzir esse número de idas. Tanto as pessoas individualmente quanto os gestores empresariais
muitas vezes enfrentam dificuldades organizacionais na área financeira pessoal, que definimos como OFP. Os gestores querem saber como investir, aplicar em fundos de renda fixa ou variável, comprar títulos imobiliários ou ações, como trilhar o caminho da liberdade financeira. Nas dicas de gestão que já apresentamos, nós citamos Tiago Nigro, a Natália Arcuri, o Tony Robbins, como dicas de gestão financeira fundamental para a sua vida. Mas uma dica muito interessante e valiosíssima é a do Tiago Nigro, que sugere que você nunca deve deixar de investir. Aplique o seu dinheiro, mas busque de forma rentável, mas que também nunca se deve perder dinheiro. Para isso, Tiago Nigro utilizou a metáfora a arca, que literalmente significa utilizar um quadro, dividi-lo em 4 partes e aplicar 25% do seu ganho em cada parte. Por exemplo, para formar a metáfora arca, o primeiro quadrante seria investir 25% em ativos internacionais, 25% em real estate, que são imóveis ou títulos imobiliários, uma forma antiga de guardar dinheiro. Caixa e dinheiro, reserve sempre 25% para uma ocorrência eventual. Você terá sempre liquidez, segurança e rentabilidade. Ações e negócios é o 4º quadrante, que pode ser a renda fixa, a renda variável. Você agora terá o balanço financeiro da sua empresa e a avaliação do lucro. Então, utilize a arca e veja o resultado. E você ainda vai receber o seu 13º salário? Então, use a arca e veja daqui a 6 meses o resultado. E verás que valeu a dica de gestão da sua gestão pessoal. Verifique que a sua mudança pode ser gradual. Para se chegar ao topo da escada, devemos gradualmente subir degrau a degrau. Então, você será uma pessoa exponencial. Faça destas dicas um propósito de vida. Seja grato por tudo que você tem e duplique. Brilha prosperidade e até a próxima Dicas de Gestão da Vera Brock. Olá! O IPA é uma instituição de ensino que se orgulha da sua qualidade e da sua história no ensino. Aqui, você escolhe entre os cursos na área da saúde ou direito e terá aulas práticas desde o início do curso. E com um diferencial muito importante, um vínculo entre o aluno e o professor durante toda a sua trajetória acadêmica. Vem para o IPA! Acesse processoseletivoipa.com.br e inscreva-se já! Estamos de volta com o programa Movimento Empresarial e neste bloco nós vamos conversar com uma engenheira.
engenheira Jéssica Moraes. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Movimento Empresarial. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Ana Paula. Jéssica, muita gratidão por ter aceito o convite de estar aqui conosco, compartilhando muitas informações e também a tua trajetória, mesmo porque profissionais de grande qualidade como você, que eu tive o prazer de conhecer no evento que nós fizemos, o primeiro encontro para mulheres 50+, dentro do SENGE. Você foi a pessoa que representou o SENGE muito bem representado lá, e a gente precisa sim entender essa história, essa trajetória, para que você também seja uma inspiração para as outras mulheres, para as outras meninas e para outras pessoas que querem ser engenheiros também e querem também conhecer um pouco mais de perto como tudo isso funciona. Seja muito bem-vinda, engenheira Jéssica. Conta para a gente um pouco da sua trajetória. Primeiro, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Lá em 2017, eu me formei na faculdade, eu sou formada na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, e naquele momento eu já trabalhava um pouco com projetos. Naquele momento eu trabalhava com projetos de pontes e viadutos, que era uma coisa que eu nunca imaginava trabalhar, né? Em seguida, acabei tendo um pequeno conflito com o meu chefe, vi que ali não era um lugar que eu queria permanecer por toda a minha vida, por mais que eu acredite que a gente vai mudando, né? E daí, o que aconteceu? Naquele momento, eu tive que fazer uma decisão. Eu já fazia pós-graduação. Eu saí da faculdade e naquele turbilhão de eu não sei o que eu vou fazer no futuro, o que vai acontecer, eu já entrei numa pós-graduação também na URGS. Nesse momento, eu vi que eu precisava arriscar. Eu não vim de família de empreendedores, né? Pelo contrário, aqui o pessoal é todo mundo CLT, passou em concurso. Então, naquele momento, eu tive que arriscar e tive que falar assim, não, eu vou atrás de uma maneira que eu possa me destacar na minha profissão. Eu sempre fui muito comunicativa, eu acho que a Ana Paula viu lá no nosso evento, eu sempre fui muito de conversar, de estar sempre no meio de todo mundo, e eu tenho uma grande amiga que a gente trabalha junto até hoje, que é advogada, e naquele momento ela me perguntou, tu sabe fazer tal coisa? E eu não tinha a menor ideia do que era, né? Mas eu falei, não, eu sei, vamos lá. E fomos caminhando juntas. Aí ela me apresentou para algumas pessoas importantes, para alguns síndicos, para imobiliárias. E assim eu fui construindo a trajetória da minha empresa. Nesse mesmo tempo, eu acabei entrando no sindicato. O meu primeiro contato com o sindicato foi logo depois da formatura também. Eu entrei como fazia parte do núcleo jovem. Fui para o sindicato, não sabia muito o que era um sindicato e o que ele podia fazer pela gente. Acabei me envolvendo muito, tô lá desde 2018, 2017. Acabei me envolvendo bastante. Na última eleição, fui convidada a participar como diretora. E desde então, é isso. Eu estou tentando... além disso, né, além de fazer parte do sindicato e ter uma empresa, eu também dou aula na graduação, formando novos engenheiros. Mas, Jéssica, é muito interessante a gente ouvir a tua trajetória. Eu sou suspeito para falar de entidades empresariais e entidades de classe, né? Eu fui membro da Associação de Jovens Empresários de Porto Alegre, vice-presidente, presidente da Federação dos Jovens Empresários, da Confederação Nacional, fui conselheiro do CRA e hoje sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E eu percebo que isso dá um gás diferente para os profissionais. Mas eu queria ouvir um pouco de ti. Como é que tu percebe a tua participação dentro de uma entidade profissional, que é o SENGE, e o que tu enxergas que o SENGE, por exemplo, pode colaborar para o desenvolvimento dos engenheiros, da carreira dos engenheiros? O que faz de diferente na vida das pessoas que se envolvem com essas entidades? De toda a comunidade, a maior diferença que a gente faz nós temos trabalhos voluntários, a gente tem ações especiais para isso, mas para o engenheiro, eu acho que o nosso grande diferencial é o apoio. Quando eu me formei na faculdade, por mais que eu tivesse, né, essa predisposição a falar, não, eu sei, vamos lá, tá tudo certo,
eu sempre precisei de um apoio, eu sempre precisei de alguém que tivesse mais experiência, que pudesse me dizer, não, Jéssica, tu segue por aqui ou vai por ali. E desde quando eu entrei no sindicato, eu tive 2 pessoas que me apoiaram muito, que também são 2 diretores agora, o Diego e o João Vível, porque eles sempre me incentivaram, não, pega o trabalho, que se a gente precisar, se tu precisar, a gente dá um jeito para ti. Eles também me levaram para dentro do sindicato, a gente tem algumas áreas e tem alguns parceiros que trabalham com a gente. Então, com o sindicato, eu consegui ter aquela questão de advogado, porque na faculdade a gente não sabe fazer um contrato, não sabe nada. E da mesma maneira, eu também tive acesso a um contador, que também não tinha a menor noção, emitir nota fiscal, recibo, RPA, não sabia nada. Então, eu acho assim que... E eu brigo muito com os meus alunos. Brigo não, né? Comento muito com os meus alunos que a gente tem que... Primeiro que se a gente não é visto, a gente não é lembrado. E eu acho que o sindicato é uma grande porta para isso, né? Não só o sindicato, todas as entidades. Hoje a gente trabalha com um grande parceiro que é o Sebrae também. Então, eu discuto muito isso com os meus alunos. E principalmente a questão do apoio. Porque se eu não tivesse o sindicato me apoiando e as pessoas que estão lá no sindicato me apoiando, com certeza eu não teria chego até onde eu cheguei hoje. Ana Paula. Muitas vezes, quando o aluno se forma, ele se vê muito perdido. E por estarem perdidos, algumas vezes optam por não atuarem naquela formação, porque não consegue justamente encontrar isso que você encontrou. Alguém que pudesse orientar a como ser um profissional dali em diante, já formado, e quais seriam os melhores caminhos. É muito legal você trazer isso. Mas aí eu vou te trazer para esse lado empreendedor. Você disse que tem uma empresa, a BM Soluções Engenharia, e eu gostaria de saber mais sobre a sua empresa, o que vocês fazem, quais tipos de cliente que vocês atendem. Sim. Aí, logo quando eu já saí, assim, quando essa minha advogada me perguntou assim, tu sabe fazer tal tipo de laudo? Porque em algumas cidades do Rio Grande do Sul e fora do estado também, existe uma lei de inspeção predial, né? E é uma lei que é cobrada de 5 em 5 anos para os condomínios, eles precisam fazer isso. Então, naquele momento, eu comecei a atuar com condomínios, edificações existentes já, buscando a regularização deles em relação ao LTIP, que é o laudo técnico de inspeção predial, e ao PPCI. Antes eu trabalhava sozinha, era eu empresa, né? Fazia de tudo um pouco, mas com o passar dos anos a gente foi crescendo. Hoje a gente atua basicamente na questão de laudos, laudo de marquise, laudo técnico de inspeção predial, laudo de fachada. Por exemplo, quando você sai assim na rua, aquela marquise que tem uma plantinha, que tem uma mancha, vocês atravessem a rua, não passa ali por baixo, porque aquilo ali tem problema. E a gente atua com isso, a gente atende condomínios, principalmente condomínios já existentes, e agora a gente também trabalha com condomínios novos, que estão no prazo de garantia, para fazer aqueles laudos de vícios construtivos e manifestações patológicas também. Super. Jéssica, ser empresário tem uma similaridade num ponto com a engenharia. Eu vou te dizer o quê. Eu sou engenheiro também, sou administrador, sou engenheiro, e dentro da faculdade de engenharia, nós aprendemos muito o que se chama em gestão de pessoas hoje de hard skills, ou seja, as habilidades técnicas, e muito pouco de soft skills, que tem a ver com relacionamento, tem a ver com comunicação, e nada sobre gestão. Então, de fato, os engenheiros eles são preparados para serem grandes técnicos. Como é que tu conseguiste superar essa barreira, te tornar uma empreendedora e perceber essa necessidade de buscar esse suporte? Porque o simples fato de tu buscar o sindicato, de tu te vincular a uma entidade de classe que dá o suporte, já é algo que, lamentavelmente, grande parte dos profissionais que são profundamente técnicos, e a gente coloca o engenheiro, o contador, e também profissionais da área da saúde, muitas vezes não conseguem. Como é que foi para ti essa transformação? O que acontece? Essa transformação ela ainda está acontecendo, né? É um passinho, ela sempre muda um pouquinho. Quando eu comecei a empresa, eu abri a empresa em si, para ter a questão do CNPJ, para poder emitir nota, porque com os condomínios eu só posso trabalhar assim.
Com o tempo, e também com a parceria que o Sage tem com o Sebrae, eu fiz o Empretec, eu participei bastante disso. Eu fui vendo como eu poderia transformar eu mesma em uma empresa. Quando eu saí da faculdade, eu não sabia de nada. E se tem uma das minhas grandes características é que eu sou muito prática, eu falo o que tenho que falar, e eu também sou muito grata. Então, assim, eu acho que juntando essas duas características, eu ser prática, eu conversar com todo mundo, e toda essa rede de apoio que eu sempre tive. Eu tenho uma grande amiga que é advogada, eu tenho um grande amigo que é síndico, outra grande amiga que também é síndica. Então, eu acho assim, porque realmente a gente, principalmente na Faculdade Federal, a gente é treinado para ser aquilo. A gente vai saber fazer cálculos e pronto, né? E também para continuar a ser professora ou alguma coisa assim. E quando eu me formei, eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu não sei de nada, o que eu vou fazer agora? Aí eu fui juntando toda essa rede de apoio que eu tive, eu fui juntando os contatos, e daí, então, eu consegui, né, cada vez... Aí eu aprendi a fazer um contrato, aprendi a emitir nota, aprendi tudo. Estou aprendendo ainda a me vender, que eu acho que isso é uma coisa que a gente aprende todos os dias. E quando eu comecei a dar aula, uma das grandes coisas que eu sempre prezo, assim, e eu sempre coloquei como objetivo, é que eu quero ensinar para os meus alunos o que é ser engenheiro de verdade. Fazer cálculo, fazer planta, isso o software faz, né? Só que hoje em dia tem muitas outras coisas que a gente tem que saber. A gente tem que saber falar em público, a gente tem que saber fazer um contrato, a gente tem que entender a importância das entidades e de estar com várias pessoas. Então, eu acredito que foi um conjunto de coisas que me transformou nessa empresária. Ana Paula. Jéssica, e você trazendo todo esse contexto super importante para quem justamente vai dar esse passo em abrir uma empresa, e pelo que você traz, é muito necessário para muitas atividades, é importante ter um CNPJ, e aí a porta de entrada apenas. Quando se abre um CNPJ, começa a perceber a quantidade de atividades, de soft e hard skills que precisam ser desenvolvidos. E aí a gente começa a perceber que não é só, no caso da engenharia, não é somente fazer cálculo, assim como tem várias outras profissões que têm a necessidade de desenvolver esse outro lado também. Mas, Jéssica, o nosso tempo aqui está chegando ao fim. Muita gratidão por você participar conosco dessa entrevista e contribuir justamente com todas essas informações, que é muito importante as pessoas que estão se formando agora saberem que tem essa necessidade de desenvolver esse tipo de conhecimento. Mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Bom, passou tão rápido, nem senti passar. Mas eu agradeço novamente pelo convite, fiquei muito feliz com o convite que eu recebi. Agradeço a recepção de vocês e também é muito tranquilo, né, conversar com vocês. E a minha mensagem, eu vou dar duas mensagens. A primeira é para os engenheiros que estão se formando, estão em processo de formação, procure o sindicato, né? É importante a gente ter uma entidade de apoio que contribua para a gente em relação à formação, em relação à questão de contador, em relação a imposto que tem que pagar, tudo isso, o Sage está prontinho para ajudar a gente, tá? Principalmente agora, a gente tem 2 programas muito importantes, que é o Sage Empreendedor, que tem todas essas soluções, marketing digital, Empretec, todas essas coisas assim. E também o Sage Solidário, que também eu acredito que é muito importante para nós, engenheiros, que somos técnicos, também desenvolver essa parte da solidariedade. E a minha outra mensagem é para aqueles que precisam regularizar o seu condomínio em relação ao laudo, que é uma lei aqui de Porto Alegre, mas também tem em Torres, Capão, e está indo para o futuro para uma lei federal, que me procurem, tanto para prédios existentes quanto para prédios novos. Eu prezo muito pela qualidade do meu trabalho e também por me comunicar de maneira clara para quem está me contratando. Muito obrigado, engenheira Jéssica Moraes, que contou a sua trajetória e os desafios de ser uma engenheira empresária.
Mas falando em dicas, em necessidade de conhecimento, vamos agora ouvir mais umas dicas jurídicas com o advogado Giovanni Alves. Doutor Giovanni, é contigo. Olá, meu nome é Giovanni Alves e hoje eu gostaria de conversar com você, falar rapidamente sobre um tipo societário muito usual quando nós falamos de ambiente de startups, de investimentos, que se chama Sociedade em Conta de Participação ou SCP. Você já ouviu falar de SCP? Bom, a SCP é um tipo societário que não tem personalidade jurídica própria, né? Ele é formado muito por uma relação contratual, mas é uma sociedade. E quem são os sócios dela? Nós temos um sócio ostensivo, que é o sócio responsável pela realização do objeto, e os sócios investidores, ou, como a gente também chama, sócios ocultos. Estes sócios não aparecem na relação com os demais, com terceiros, mas são responsáveis por investir, aportar recursos para a realização do objeto social. Então, é um tipo societário que tem como finalidade trazer à evidência um sócio ostensivo e ele se relaciona com os terceiros, com as pessoas, com os investidores, com os fornecedores e os sócios investidores ou sócios ocultos que não aparecem para terceiros, mas que vão usufruir dos resultados econômicos dessa sociedade. Como uma sociedade, ele vai sim receber dividendos da sua participação caso a atividade gere retorno econômico para o sócio. É um modelo interessante porque muitas pessoas o adotam, né? Muitos investidores o adotam, para que possam aportar recursos em sociedades que estão iniciando as suas atividades sem correr o risco de vir a sofrer uma responsabilização por um passivo fiscal, um passivo trabalhista, um passivo de qualquer outra natureza. Então, este modelo societário permite com que possa se aportar recursos, minimizar riscos e, ao final, tendo resultado econômico, ele vai usufruir desses resultados, ok? Se você gostou, se você achou interessante, quer saber mais, me mande as suas dúvidas, as suas perguntas. Será um prazer conversar contigo. Até mais. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Estamos de volta no último bloco do programa Movimento Empresarial. E, Ana Paula, nós conversamos no programa de hoje com a engenheira Jéssica Moraes. Ela que desenvolve suas atividades
como diretora do SENGE, que é o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, e também é diretora, empresária, fundadora da BM Soluções em Engenharia. E uma das coisas que me chamou a atenção, é claro que existem muitas mulheres que atuam em profissões mais hard, digamos assim, mais hard skills, mas o papel dela, né, envolvida tanto com a entidade de classe, como tendo a sua empresa, sendo responsável pela sua empresa de engenharia, né, Ana Paula? Sim, Rogério, a gente vê por diversas vezes mulheres, né, ocupando espaço em lugares que normalmente a tendência é que sejam homens ocupando diretoria de um sindicato de engenharia, que ainda é uma profissão masculina, e a gente vê justamente esse desenvolvimento desses comportamentos, dessas habilidades essas que muitas vezes são além das habilidades técnicas, né? Como no caso da Jéssica e de outras mulheres que ocupam essas posições, que denominam normalmente posições que geralmente são ocupadas por homens, perfis muito característicos, mulheres que são determinadas, persistentes, são mulheres que vão lá, desenvolvem as atividades com muita resiliência, que nunca é fácil, né? Muitas vezes ocupar, estar nesses espaços, e é necessário, sim, muitas vezes, uma firmeza nas posições, no posicionamento, na atitude, na fala, na execução das atividades, né? Tem todo esse contexto, a gente já falou aqui uma outra vez no movimento empresarial com a engenheira ambiental, a Ana Cobalcini, que também era conselheira do CREA, do DF, e que também passava por essas situações de ser diferente, uma mulher diferente, em cargos que normalmente são ocupados por homens, e que tem que ter essa postura mais firme, mais resiliente, e que vai além do técnico, né? Igual a gente estava falando, porque todos são engenheiros, né? E aquela mulher está ocupando uma posição, muitas vezes, pela determinação dela, por ela ser resiliente, por ela buscar, e muito mais do que somente por uma indicação, mas das entregas também que ela faz, né? E uma coisa que a engenheira Jéssica Moraes nos comentou, né, ela contou um pouco da trajetória dela e falou justamente a respeito da empresa que ela criou, uma empresa que inicialmente começou por sugestão de um cliente, né, que perguntou se ela fazia laudos vinculados a uma determinada área, e a partir daí ela percebeu que tinha espaço. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque muitas vezes os negócios, eles começam justamente quando se percebe que existem clientes para aquela área. Eu sei fazer uma coisa, que existem clientes que precisam, e aí, em função disso, eu começo a desenvolver as minhas atividades, começo a fazer as minhas atividades profissionais, a direcionar a energia do meu negócio para atender aquele determinado conjunto, aquele segmento de clientes. E foi isso que aconteceu com a engenheira Jéssica Moraes, quando ela passou a se dedicar justamente à questão de patologia de edificações, a fazer laudos tanto de PPCI, né, para proteção contra incêndio. Ela comentou também a questão de avaliação de marquises e estruturas em condomínios. Então, isso tudo são coisas que, mais uma vez, mostram que quando a gente desenvolve um negócio, tem que estar muito conectado com a dor do cliente. Não é uma coisa simplesmente, eu vou fazer algo porque eu imagino que talvez pode ser que de repente tenha cliente. Não, pare um pouquinho. Vamos ver o que os clientes estão demandando e dentro disso, né, o que eu posso fazer para oferecer? Quais são aquelas atribuições, quais são aqueles atributos, quais são aquelas atividades que eu tenho capacidade de desenvolver e que os clientes estão precisando. E a isso, né, Ana Paula, a gente poderia dizer que é o propósito, né? Sim, Rogério, e além de olhar a necessidade do cliente, olhar também a quantidade de concorrentes. Quantas pessoas já fazem aquilo?
para entrar até mesmo num contexto de qual é o meu diferencial. E não é uma questão de, tem muitas pessoas ou muitas empresas fazendo isso, eu não vou fazer. Não, faça. Mas para fazer mais do mesmo, talvez aquela pessoa não vai ter cliente suficiente se for fazer a mesma coisa que outros já estão fazendo. Qual o diferencial daquela pessoa? E no caso dela, ou dessa empresa, né? E no caso dela, ela encontrou uma demanda que eram áudios que não tinham empresas ou profissionais em grande escala que faziam aquele tipo de processo. E ela encontrou um diferencial dentro de várias empresas da área da engenharia. Achou o seu nicho de mercado e começou justamente a se dedicar para fazer esse tipo de situação. E uma outra coisa que ela trouxe também, que nós conhecemos bem, porque nós somos vinculados a entidades empresariais e a entidades de categorias profissionais, como é importante a gente estar conectado em grupo. Como é importante a gente ter uma base, né, de conexão com outros profissionais, com outros empresários. No caso dela, ela trouxe a experiência dela dentro do Senge, onde outros engenheiros dentro do sindicato acabaram colaborando com ela no momento de transição, pós-formatura, até mesmo que acabou levando a criação do negócio dela, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, a gente sempre fala muito da questão das entidades empresariais, das entidades associativas, das entidades de classe. Isso colabora demais com a rede de profissionais, de empresários, né? Mas, Ana Paula, a gente também conversou com a Lisiane Matos, né, que é diretora da MOVE. Ela que acabou, segundo ela mesma nos contou, se dedicando a colaborar com mulheres empreendedoras para criarem o seu negócio, para enxergarem justamente o seu lugar dentro do mercado. Isso também é uma coisa bastante importante, né, Ana Paula? Sim, Rogério, a importância de mulheres que vêm desenvolvendo essa mentoria para outras mulheres em seus negócios, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional. A Lisiane, que é advogada, e ela traz esse olhar do direito, da resiliência também, desse comportamental para que as mulheres consigam reestruturar suas organizações, suas empresas, esse lado mais comportamental e, com certeza, contribui para a permanência delas, né? Igual a gente estava falando a questão do Senge, junto com a Jéssica, quando a gente encontra pessoas que colaboram, que motivam, que ajudam a orientar, a desenvolver, com certeza a possibilidade daquilo ter o maior sucesso, ele é mais palpável, né? Mais real do que se a pessoa começa sozinha, sem orientação nenhuma. Mas a gente sempre traz a observação de que é importante buscar os profissionais corretos das suas áreas, os profissionais registrados em suas determinadas áreas, para o desenvolvimento de processos e de atividades de acordo com as atividades que irão ser desenvolvidas. Mas, Ana Paula, acho que é legal também comentar com os nossos telespectadores, nós estamos chegando no final do ano, estamos nos aproximando de Natal, de Ano Novo, 2023 está nos espiando ali do outro lado da esquina, e a gente tem uma notícia interessante, né? Muito legal para os nossos telespectadores e para nós, né? Mais uma vez, no ano de 2023, estaremos aqui na Rede Sul. Ao longo do ano de 2023, estaremos apresentando o programa Movimento Empresarial com novidades, com mudanças, com outras parcerias, mas aqui pela Rede Sul estaremos juntos, tratando de negócios, tratando de desenvolvimento, falando com gestores, com profissionais, com pessoas que têm histórias interessantes para compartilhar conosco e que, sem dúvida, acabam nos ensinando, nos fazendo refletir a cada momento com aquilo que a gente está conversando. Então, tá aí uma boa notícia. Ano que vem, 2023, o programa Movimento Empresarial continua aqui pela Rede Sul. E eu não vou dar detalhes, Ana Paula, só vou dizer que em fevereiro tem uma novidade para elas.
logo, logo a gente vai falar com mais detalhe o que é isso, porque nós vamos divulgar aqui no programa o que vai acontecer, né, Ana Paula? Mas, por enquanto, só vou dizer isso. Em fevereiro de 2023, tem uma novidade para elas, Ana Paula. Sim, Rogério. Já falou tudo referente a isso, não vamos dar mais detalhes. Deixa o pessoal aí na curiosidade. Isso aí. Então, chegamos ao final de mais um programa Movimento Empresarial e nos vemos terça-feira que vem, 21h30, sempre aqui pela Rede Sul de Televisão. Até logo e até lá. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.